Olá, eu sou Evandro Facina. Vamos para o painel de Direito Imigratório e Direito Tributário. Estamos aqui com a doutora Genilde Guerra e o doutor Robert Krafts. São sócios do escritório Krafts & Guerra, aqui dos Estados Unidos, há mais de 40 anos, operando no direito imigratório e tributário americano. Quando as pessoas chegam nos Estados Unidos, elas procuram um advogado para fazer a sua consulta e eles querem saber a diferença de ter um visto de permanência ou ter um green card. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Robert, qual a diferença entre um visto e um green card? Well, there's a big difference, and I think what people need to do and really think about is getting the proper advice right away. It's very easy to make a mistake. It happens, unfortunately, all the time. There's a big difference between a green card and a visa, even though some visas last for many years and do allow you to work in the United States. So you have to make the decision. Is this something I want to do temporarily, or do I really know in my heart of hearts that I want to live permanently in the United States? One of the things that happens when you file for a green card is you make a declaration. I want to live in the United States. I want to be a legal permanent resident of the United States. If you change your mind, and sometime then in the future you're filing for a tourist visa to come visit Disney World, you're going to have a problem because the guy at the embassy is going to say, hey, wait a minute. You filed for a green card some years ago. I think you really want to live here and you're just asking for a tourist visa because you know they're easy to get. Também tem muitas vezes a pessoa não está 100% certa que ela quer morar nos Estados Unidos permanentemente e ela ainda tem negócios e famílias no país de origem e pegar o green card às vezes não é o conveniente, principalmente no meu ponto de vista na parte tributária, porque é muito difícil você tirar o green card da parte tributária da sua vida. Pode levar até 9 anos e o green card fica te perseguindo. E o visto não. O visto, praticamente, se você abandonar o seu visto hoje, amanhã o seu tributário já é completamente diferente do dia anterior. Então, consequentemente, tem que fazer um bom planejamento antes de vir e também saber quais os objetivos. Não tem um objetivo a pessoa pegar um green card hoje e se ela não está pronta a vir aos Estados Unidos permanentemente. Existe uma dúvida comum, Dr. Robert, a respeito dos vistos que dão green card ou não. Quais são essas diferenças? I think there's a big difference, of course. A visa is temporary and a green card is permanent, as we discussed. But I think the important thing is for people to realize these are separate concepts. There's really no such thing as a visa that turns into a green card. So your visa request should be based on what you want to do in the United States now. There are visas that allow you to work, visas that allow you to study, visas that allow you to just visit. It may be shorter in time, but the point is that's a separate petition. Later on, if you like it here, you like your job, you like your school, then you can change your mind, decide to file for a green card. Completely separate application. You can do yourself no harm in getting a visa to come here temporarily to make sure this is what you want to do with your life. Doutora Genilde, qual a sua opinião a respeito desse assunto? Eu acho que muitas pessoas confundem a ideia de pegar um visto para trabalhar e viver nos Estados Unidos e pegar um green card nos Estados Unidos. Eu acho que são petições separadas. Uma coisa pode ou não ter nada a ver com o visto anterior, mas não deve já pensar no primeiro visto, ficar pensando no green card, porque é uma consequência. E muitas vezes a pessoa acaba desistindo de morar permanentemente nos Estados Unidos. Então o visto é o adequado. Dr. Robert, nesses mais de 40 anos advogando no direito americano e migratório, na sua experiência, quais são os vistos mais populares, mais comuns, que mais se adequaram aos seus clientes? Well, of course, probably the most popular, because it's the most flexible, visa is the E2 visa. It's for investors, but it's not the $1 million investor visa. It's a modest investment, very easy to achieve, and very flexible. It allows the spouse to work. It allows the kids to go to school. It's great. The only drawback is
the United States has to have a treaty with your country of citizenship. We do not have a treaty with Brazil. But we've had many, many clients over the years who have some other kind of citizenship. In Brazil, very often it's Italian citizenship. So for a very modest investment, maybe a franchise, maybe buying an existing successful small business, usually in South Florida, of course, you can get an e-visa. They can last forever, because as long as your business lasts, your visa lasts. You can work, you can travel, your husband or wife also gets employment authorization, the kids go to school. You can invest in anything you like. You don't have to prove that you have any special education or qualifications. And that's why we find that one so popular. Of course, in the short term, student visas are always popular. People come to learn English. They come to learn everything. Flight school, any kind of study. Generally speaking, USCIS has been in the past flexible. You could basically stay a student once you get the visa, once you qualify as a student. You could stay in status as a student as long as you're in school. Lately, there's been a little more scrutiny on that visa category than the past, but hopefully that's only temporary. And in my opinion, student visa is great, porque as pessoas não têm que declarar ou pagar nenhum tipo de imposto. That's true. É considerado um dos melhores de todos, porque a pessoa pode ficar anos nos Estados Unidos sem ter que declarar nada o que ela tem. Só que ela não pode trabalhar também, mas também, dependendo do que ela está estudando, ela pode ter um treinamento prático ou temporário durante o ensinamento. Então, excelente visto. Dr. Robert, existem alguns países que possuem um acordo bilateral para o E2. Quais desses países, por exemplo, são da América Latina que possuem um acordo? Sure. Well, it's all a creature of diplomacy. So we have these bilateral treaties of trade that go back many, many years with a number of countries in Latin America, but then in some cases we don't. For example, we have a treaty of trade with Mexico, with Argentina, with Colombia. It depends upon diplomatic relations at a given time when these bilateral treaties were signed. And it leads to some confusing things, because you can have a country right next door, like Brazil, we do not have a treaty with, but Argentina we do. Okay. Doutora Genilde, e por que o Brasil não tem esse acordo bilateral que facilita o E2 para os brasileiros? Bom, é um acordo diplomático entre países e, na verdade, nunca foi interessante ao Brasil fazer esse acordo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos gostaria de fazer com todos os países do mundo, porque é extremamente benéfico aos Estados Unidos. E o Brasil, como é suficiente em quase tudo, tem reservas naturais, tem uma população dinâmica, é rico em termos, eles nunca quiseram fazer esse acordo com os Estados Unidos. Esperamos que façam em breve. Tem uma série de coisas que o Itamaraty nunca aceitou por reciprocidade e agora estão mudando. Uma delas é o pedido de visto para americanos. Então, eventualmente, esperamos que eles façam esse acordo. Já vamos entrar, o Brasil já está entrando em alguns acordos internacionais. Esperamos que eles abram isso, mas é lento. E os maiores países grandes, que são self-suficientes, como a China, a Rússia, não tem esse acordo. E o Brasil também não entrou nesse acordo. Já a Etiópia, países pequenos, não tem muita opção e acabam assinando o que os Estados Unidos colocam na frente, né? Que pena! Então, Dr. Robert, o brasileiro não tem acesso ao E2 ou ele tem alguma possibilidade? Well, there are other ways you can acquire citizenship other than your country of birth. First of all, your spouse. You might marry somebody who has citizenship in one of these countries, and it could even be that you or your spouse have the opportunity to get citizenship through, let's say, your grandparents. And maybe you just never investigated that before. It's important. But you can acquire citizenship in some other countries by investment. These days, a popular one is Grenada. You can invest in government-backed programs. They are there to attract investment in Grenada, but you get citizenship in Grenada,
You acquire it. It doesn't damage your Brazilian citizenship, but then it allows you to participate in the E2 visa program because we do have a bilateral treaty of trade with Grenada. E, doutora Genilde, nessa linha do E2, do visto E2, é possível passar de um visto de permanência para o pedido de green card? Lógico que é. Todos os green cards você tem que fazer uma petição independente, separada do seu visto inicial. E tem um misconceito que o visto E2 não dá o green card. Lógico que sim, você pode pegar um green card. Ele não é um visto como qualquer outro, ele não é automaticamente transferível para um green card, mas não tem nada que proíbe você de pegar o green card de alguma outra forma. Até dependendo da necessidade, é que ele é um visto muito flexível, então você vai ficar o resto da sua vida com o visto e feliz, trabalhando, fazendo o que você bem entender. Então, por isso que as pessoas falam, não dá o green card. Mas sim, você pode pedir um green card, paralelamente ao seu visto E2, e pegar o green card se for isso que você pretende fazer. Até mesmo tributariamente, é um excelente visto. Nós usamos muito para fazer planejamento tributário e nós temos uma família no qual todo mundo já é americano, menos o pai. O pai falou, eu não vou entrar nessa porque eu quero ter a minha flexibilidade de acabar o meu visto caso eu tenha a necessidade de ganhar algum, ele é um empresário, e ele disse, se eu vender toda a minha firma em outros países, eu não quero pagar imposto nos Estados Unidos. Eu acabo meu visto, pego meu visto depois, já que a minha família inteira é americana, eu venho na hora que eu bem entender. Então, sim, o E2 pode pegar um green card, é uma petição separada. Diante dessas dúvidas todas, quem são as pessoas habilitadas a fazer a orientação do processo imigratório aqui nos Estados Unidos? Well, I think as with anything, you need to get the right advice and take a little time and effort to find the right professional. It's just like choosing the right doctor. Just because somebody's a lawyer doesn't mean they're an immigration specialist. Just because they say they know something about immigration doesn't even mean they're a lawyer. So you want somebody who has limited their practice to immigration law because it's a complex area. And really, the only way to be totally conversant with immigration law, which changes all the time, is to specialize in it. That's the person to look for. Eu também tenho certeza que quando a pessoa tem que procurar um advogado com experiência na área e até mesmo nada previne você ir pegar uma segunda opinião, mas sim sempre consultar um advogado credenciado, que você falou diretamente, nunca somente o assistente do advogado. Por quê? Talvez a pessoa acabe te dando algumas opiniões que não são exatamente para você. E também você tem como recorrer. Caso o advogado faça alguma coisa errada, você tem um recurso, assim como você teria com o médico que fizesse alguma coisa errada. Se você vai no charlatão, você está... A gente fala out of luck, se der alguma coisa errada, não. Se a pessoa tem alguma dúvida das credenciais do advogado, é simplesmente ir no Florida Bar, estamos falando da Flórida, ou no estado onde você está consultando o advogado, ver se ele realmente é um advogado licenciado e se tem alguma coisa contra ele no site do Florida Bar. É importante para a pessoa saber os anos de experiência, também se tem alguma coisa contra e se é um advogado de verdade, porque simplesmente a pessoa tem um registro de alguma coisa, ou ela diz que você está pagando uma firma de consultoria, mas na verdade a pessoa ela é assistente de um advogado ou alguma coisa desse nível, realmente não é advogado. Dr. Robert, falando um pouco sobre o EB1 de habilidades extraordinárias, o EB2 de habilidades excepcionais que está em voga, o que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Sobre esses tipos de visto? Well, the important green card categories are EB1, EB2, EB3. EB1 is extraordinary ability and multinational executives. Not for everybody. EB2 has become very popular lately. These are categories, though. It's not a green card. It's a category of green cards that you may qualify for. Typically two kinds of EB2 people, people with advanced degrees, and that can be a master's degree, which can be a master's degree, of course, from another country,
or it can be a bachelor's degree, also can be from another country, with 5 years of what they call progressively responsible work experience. So you're in the field, you've got your degree and you're in that field. That would be considered to be the equivalent of a master's degree. So that would be in the EB2 category. That's important because EB2 is closer to the top of EB1. Those visas are more readily available. Those green cards are readily available. There's no long waiting list like there can be. There's also an exceptional ability criteria in EB2, and basically that means that you are exceptional in the field that your job is in, and you are considered by others in your field to be exceptional. There are a number of criteria. We have to hit at least 3 of those criteria, and then explain how that relates to the job that you'll be doing in the United States. But it's worth doing because it can save you a lot of waiting time if you can qualify for EB2. EB3 is the next category. It does require a job offer, and it requires what's called labor certification. The reason EB2 is so popular is that if you are in that category and you can prove that what you are going to be doing here in the United States is in the national interest, then you don't need to do this process called labor certification. So you don't need an employer necessarily, and you don't need to prove that no American worker will be displaced if you get that job. And that process can take, I'd say, anywhere from 8 months to a year to complete. And so if it can be avoided because your job is in the national interest, that's what we do. Doutora Genilde, nessa mesma linha, eu gostaria de saber da senhora se as profissões, se as pessoas que buscam o seu green card, é possível fazer essa análise de acordo com a profissão, a sua formação, ou a pessoa preenche um formulário e descobre qual é o seu pedido, a sua qualificação, ou se é personalíssimo, a pessoa deve fazer uma consulta e tratar sobre esse assunto com o seu advogado? Ela tem que conseguir provar. Muitas vezes a pessoa acaba não imaginando que o que ela é importante para ela ou para a profissão dela é o mais importante. Às vezes não, às vezes tem uma série de categorias que ela pode completar e que ela não considera tão importante quanto outras. Então ela tem que fazer uma lista cronológica de tudo que ela já fez, o que ela faz, para ver aonde ela qualifica. Se apenas tem pessoas, por exemplo, somente com o bachelor e um mestrado em alguma coisa, independente daquilo que ela vem fazer nos Estados Unidos, ela não necessariamente ela acaba sendo um EB2 dessa forma. Tá? Ela pode ser até um cientista, mas cansou daquela categoria de cientista, hoje em dia ela quer virar uma floreira, floriculturista, no caso. Talvez não somente porque ela era cientista no passado, hoje em dia ela vai ser. Então, continuar a linha de expertise que ela tem. Ela fez aquele mestrado, ela continuou naquele campo profissional, e ela vai exatamente fazer a mesma coisa nos Estados Unidos, e essa mesma coisa é de interesse nacional. Já aconteceu existem locais onde a profissão tem poucas profissionais naquela região específica, mas tem muito no país inteiro. Só que naquele local ninguém quis fazer a mesma profissão. Moral da história, não é de interesse nacional, e sim é um interesse apenas local. Ela qualifica? Sim, qualifica, mas talvez não como interesse nacional. Então ela tem que trocar a categoria um pouquinho, porque ela tem uma profissão importante para aquele local, mas não é nacional. Então a gente tem que analisar a qualificação de cada pessoa. Infelizmente é individual. A gente gostaria que fosse tudo igual, que todo mundo qualificasse, que era só 1, 2, 3, fez, entrou. Seria mais fácil a vida de todo mundo, inclusive do advogado. Mas, não, infelizmente não. É ver cada pessoa nas suas características, nas suas profissões, e ver se ela realmente qualifica para o interesse nacional. Se não qualificar para o interesse nacional, assim, de cara,
Às vezes ela continua qualificando para um EB2, que é muito interessante, porque são as categorias de green cards, que é EB1 até EB5, tem 5 categorias, e cada um vai de acordo com a sua qualificação. Se não qualifica para um, pode qualificar para o outro. Não precisa todo mundo entrar numa única linha. Okay. Então o EB2 ele é bem amplo, ele tem várias, a pessoa pode ter uma oferta de trabalho no ramo de expertise dela. Ela tem mestrado, ela está super qualificada para aquela posição. Perfeito. É melhor ela entrar trabalhando para alguém do que simplesmente tentar pegar por conta. E obviamente quem define essa estratégia vai ser o advogado da imigração e não o cliente. E o objetivo é sempre chegar lá com o resultado que a pessoa está esperando, né? E não jogar com a pessoa. Então a gente tem que. E falando um pouquinho, Dr. Robert, sobre o EB5, o visto que precisa o aporte financeiro. Sure. EB5 has been around really since the 90s. It became popular really just maybe within the last 10 years. And of course, up until November of last year, of 2019, it was very accessible, either $500,000 or $1 million investment. The target of the program is to create jobs. It's an employment creation program. In November, in their wisdom, Congress raised the amount of the investment. And now for certain types of investments, the investment must be $900,000. And for other investments that don't meet this limited criteria, it's $1.8 million. And of course, that's made it a little less accessible for the average person, but it is still something that we see a lot of interest in from our clients. And by the way, unlike the E2 visa, it is not limited by country. So anyone who can afford to make that kind of investment is welcome in that program. A única coisa que eu poderia acrescentar do EB5 é que é muito importante verificar o tipo de projeto que a pessoa estaria investindo, porque eles estão levando muito tempo para aprovar. É burocracia, falta de pessoal, tem uma série de motivos, não tem nada a ver com o bom ou ruim do projeto. Mas no meu ponto de vista, se o projeto ele é mais ou menos e levar 4 anos para ser aprovado, é possível que o negócio não dure tanto tempo. Como dizia o Warren Buffett, a gente quer companhias que vão estar aqui daqui a 10 anos. Então, é meio risco se o projeto não tem todas as categorias de um projeto sólido. Porque 5, 7 anos de agora, talvez o projeto não seja tão bom quanto ele é hoje. Então, esse é o negativo do EB5. Muito bem, e para concluir essa parte migratória, eu vou fazer a última pergunta para você, doutora Genilde, sobre a sua visão que o imigrante, qual a visão que os Estados Unidos têm do imigrante? Ele é bem-vindo aqui? Extremamente bem-vindo. Os Estados Unidos é um país feito de imigrantes, todos os imigrantes vêm aqui apenas acrescentar a vida melhor do americano. Ao contrário, isso vai de A a Z. Existem projetos de pegar por mérito, mas até a pessoa mais simples, que venha trabalhar ou na lavoura, ou limpar a sua casa, ou construção, seja o que for, ele é extremamente bem-vindo, é o que mantém a nossa inflação baixa, é o que faz a nossa economia circular, e na verdade todo mundo é de uma forma ou outra imigrante aqui. Se não é a primeira, segunda geração, possivelmente você não vai encontrar 3 gerações para trás que não era imigrante. Então todo mundo é imigrante, é isso que fez a América forte. É seguir as regras, a gente quer pessoas de bem, e todo imigrante leva muita coragem a pessoa ser imigrante. Então todo imigrante já está acima do normal, porque ele teve aquela coragem de enfrentar o desconhecido. Isso vai para todo mundo, não somente para a pessoa mais simples, mas até mesmo o milionário. Quando ele decide, vou aventurar para outro país para melhorar a minha condição de vida, o meu negócio, ampliar o meu negócio, ele está indo no escuro, tecnicamente, porque a vida é diferente, então já mostra que ele é especial, que ele tem um vigor muito diferente, muito superior a um ser humano, e seja bem-vindo, é assim que a gente quer o nosso país para ser. E todo mundo está aqui para contribuir para a nossa vida melhor, não é verdade?
Eu gostaria de agradecer o Dr. Robert, doutora Genilde, pela disponibilidade de terem vindo hoje aqui, trazer informações corretas sobre o direito imigratório, dizer que o escritório Krafts e Guerra tem mais de 40 anos aqui nos Estados Unidos, e eles, além de excelentes profissionais, são pessoas muito queridas aqui em Miami. Desejo a eles tudo de bom e agradecer por tanta transformação que fizeram na vida das pessoas até agora e farão daqui para frente.